Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do UEPB em Voz, o podcast oficial da Universidade Estadual da Paraíba. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Hoje estamos em um cenário muito especial, gravando diretamente da Feira Agroecológica da UEPB, no Campus 1. Eu sou Aldo Branquinho, assessor da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB. O episódio de hoje vai trazer a vivência de um projeto que já se tornou tradição nas quintas-feiras em Campina Grande, reunindo agricultores, estudantes e a comunidade, a Feira Agroecológica da UEPB. E claro, agradecemos nossos parceiros que tornam esse podcast possível. Osh Music, Caderzil, Metal Zone Instrumentos e Galim Galeto. Muito obrigado pelo apoio. Professor Simão Lindoso, muito bem-vindo. Antes de falarmos especificamente da feira, gostaríamos que o senhor compartilhasse um pouco da sua trajetória na UEPB e como chegou até a coordenação desse projeto. Bom dia, Aldo. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o UEPB em Voz na nossa feira. Sejam bem-vindos também. E contar um pouquinho da minha trajetória na UEPB, eu acho que ela vem antecedendo um pouco, né, porque a trajetória na agroecologia, um pouco na formação, né, eu participava de grupos de agroecologia enquanto estudante, e assim que eu me formei no meu doutorado, eu fiz um concurso para a Federal do Pará, no interior do Pará, em Altamira, e onde a gente teve a oportunidade também de trabalhar com a agroecologia, né, conhecer um pouco da forma de agroecologia dos povos amazônicos, né, contando com ribeirinhos, com agricultores, né, com indígenas. E a gente teve a oportunidade de fazer parte de um projeto muito interessante lá, né, que era o Laboratório Agroecológico da Transamazônica. E quando eu cheguei aqui em Campina Grande, no propósito também de trabalhar com a agroecologia, a gente conheceu uma outra forma de fazer agroecologia, né? Imagine você, a gente sair da região amazônica e chegar numa região de semiárido, né, onde tem escassez de água, né, e que aqui a agroecologia ela é muito forte, eu acho que devido a isso, né, devido a essa escassez de água, os povos que trabalham com agricultura sabem trabalhar com a água, sabem fazer o melhor uso da água, sabem armazenar água, então isso é muito interessante. E quando eu cheguei aqui, então, eu comecei a me aproximar e me integrar no Núcleo de Extensão Rural e Agroecologia, o NERA, né, no campus de Lagoa Seca, e em que a gente começou a desenvolver alguns projetos, né? A gente desenvolveu projetos no município de Queimadas, aqui em Galante, a gente desenvolveu projetos em Boqueirão, né? E a partir desses projetos, né, vendo as demandas desses projetos, que a gente começou então a ver as necessidades de fazer outras propostas. E essas outras propostas elas foram apoiadas por um outro projeto que foi aprovado também enquanto grupo, né, que foi a criação do CVT, Agrobiodiversidade do Semiárido, né, em que deu um aporte, um apoio financeiro e também de trabalho muito importante para os trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, para os projetos de extensão que a gente vinha desenvolvendo. Que daí é que vai nascer toda essa ideia de construir esse processo da feira. Agora, tratando sobre a Feira Agroecológica, Simão, como nasceu essa iniciativa em 2018, qual o seu principal objetivo e quais os parceiros que vocês contam? Ótimo. Eu vou começar pelo final da sua pergunta, né? Então, o objetivo principal da feira é divulgar a agroecologia, né? E quando a gente fala na agroecologia, não é simplesmente a produção de alimentos sem veneno, né? Ela vai muito além disso daí, né? É a gente pensar a agroecologia como ciência, como prática, né, e como filosofia, né, que a gente tem que entender nessas três vertentes, né, como prática e movimento, né, que a gente fala prática e movimento, que é movimentos sociais, é demanda, né, da sociedade, é prática porque ela é prática milenar, né, e ela é ciência. Dentre as coisas das três, a mais recente ela é ciência, dentro da academia, né? Aceita dentro da academia. E os nossos parceiros, eles foram sendo parceiros ao longo deste processo de construção, né? Porque a feira nasce em 2018 oficialmente, né? Porque até 2018 a gente
conduzia outros projetos de extensão, como falei anteriormente, em que a gente trabalhava as questões do solo e que a gente desenvolveu lá nesse município de Boqueirão uma atividade, né, dentro desse projeto, em que a gente passou 2 dias no município de Boqueirão, lá no sítio dos agricultores, junto com eles, na casa deles, né, a gente levou os estudantes daqui e participou em 2 dias de um minicurso, uma imersão que a gente fez lá, para a gente fazer uma análise de solo. Mas é uma análise alternativa, em que a gente consegue fazer toda a análise dentro do próprio sítio. Era uma proposta do nosso projeto. E no terceiro dia, tinha como programação do terceiro dia, a gente sair de lá de Boqueirão e vir para a universidade, trazer então os agricultores para a nossa casa, para a gente mostrar 2 coisas principais. Os resultados, né, das análises de solo que a gente fez nesses 2 primeiros dias e mostrar também a produção deles. Então eles trouxeram a produção e a gente montou as barracas aqui, lá na pracinha do CCBS, à época, e a gente fez uma exposição, né, e comercializou os produtos dele. Foi um dia muito, muito interessante, muito proveitoso, e a gente conseguiu ter resultados interessantes. Por quê? A gente fechou esse dia, que foi em maio de 2018, e na semana seguinte os professores, os técnicos, os alunos perguntando para a gente se a gente não ia realizar outra feira daquela. E aí, quando deu um estalo na gente, a gente falou assim, bom, aqui a gente tem uma possibilidade de realizar uma feira dentro da universidade, né? A gente tem aqui um local. E aí a gente começou, então, a procurar os parceiros, né, que à época foram bastantes parceiros, que a gente sentou para discutir a possibilidade de realizar uma feira agroecológica aqui dentro da universidade. Então, a gente sentou com os representantes, à época ainda, da própria Pró-Reitoria de Extensão. A gente sentou à época com a Eco Borborema, que é a associação de agricultores e agricultoras agroecológicas que acompanha a gente até hoje e que de fato é quem coordena essa feira. A gente sentou com a SPTA, a gente sentou com o Sindicato Rural de Lagoa Seca e a gente sentou também com o Casaco, que era justamente a associação lá de Boqueirão, que a gente trabalhava junto à época, e a gente planejou várias reuniões de planejamento para a gente, de fato, ver a possibilidade e a viabilidade de trazer uma feira para ser conduzida aqui dentro. Isso trazendo todas as experiências que a Eco Borborema e esses grupos todos tinham, né, de conduzir feiras, porque existem outras feiras que acontecem não só aqui em Campina Grande, mas também nesse compartimento da Borborema. E aí eles acharam por bem a gente colocar uma feira dentro da universidade. E que a gente conseguiu viabilizar essa feira, então, e a partir de setembro de 2018, no dia 6 de setembro, semana que vem a gente completa 7 anos. Então, 6 de setembro de 2018, a gente começou um marco inicial da nossa feira, com regularidade de todas as quintas-feiras, né? Em que a gente tem agricultores, como Dona Marlene, por exemplo, que acompanha a gente desde esse início, né? Então, a feira ela vem se concretizando, né? E embora hoje ela seja um projeto consolidado, ela ainda tem desafios, né? Tem muitos desafios. E a gente iniciou, né, com um desafio que a gente funcionava lá embaixo ainda na pracinha do CCBS, com alguns intempéries, né? Às vezes chovia, às vezes era muito sol. E teve um evento em 2019 que a gente veio para cá, que foi chamado para vir para cá, para a Central de Aulas. E aqui na Central de Aulas a gente fez uma exposição e desse dia em diante a gente continuou a realizar as feiras aqui na Central de Aulas. Então a gente tem essa prática de trazer, né, a feira toda quinta-feira aqui dentro da Central de Aulas. Muito bem, Simão. Essa troca de experiências é muito importante, foi muito importante, né, para a constituição da feira e continua sendo. Mas sobre a feira, sabemos que quais são as principais atividades que a feira oferece. Sabemos que além das bancas de produtos, acontecem intercâmbios, mutirões, né, e até sorteios de cestas. Então, quais são as atividades que a feira desenvolve atualmente? A feira,
ela é eu costumo dizer que é um laboratório aberto, né? Porque a gente tem que entender que existem outras feiras que acontecem na cidade, que são feiras em locais públicos que eu digo assim, praças, né, ao ar livre. A feira que acontece aqui é dentro de um espaço acadêmico. Certo. Então, se ela é dentro de um espaço acadêmico, ela tem que atingir os propósitos da universidade: ensino, pesquisa, extensão. Então, é por isso que eu considero ela seja um laboratório ao céu, assim, vivo, né? Porque aqui é um espaço para a gente fazer propostas, como já teve também, né, eventos sobre história, sobre geografia, sobre cultura, sobre arte, sobre administração, sobre agroecologia, sobre agronomia, sobre biologia. Então a gente tem um campo muito grande, né, que a gente pode pensar quando a gente olha para uma feira, né? Ela tem várias nuances, e essas nuances elas têm que ser entendidas porque é uma ferramenta pedagógica, né? Ela tem que funcionar como uma ferramenta pedagógica. É para divulgação da agroecologia? Sim, mas a gente tem que entender o que é a agroecologia, que ela vai muito além daquela produção de alimentos sem veneno, como a gente costuma dizer sempre, né? Ela vai muito além disso daí. Ela engloba aspectos sociais, né? As mulheres estão sempre presentes. Se você vai prestar atenção nas nossas barracas, as mulheres são a maioria. São eles quem produzem os alimentos que estão sendo vendidos. Não tem atravessador. O preço é um preço justo, né? Então a gente tem várias outras coisas que a gente pode entender. E a partir dessas várias portas abertas é que a gente faz as propostas. Então inserir os estudantes, né, já que são projetos de extensão, é muito importante para a formação do estudante enquanto um cidadão, né? E não somente para preparar-o para o mercado de trabalho. A gente tem que preparar o estudante aqui para a vida. E nada melhor como a gente pegar os estudantes e aproximar os estudantes dos agricultores. Porque os agricultores estão vindo da casa deles para cá, para dentro da universidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é receber bem esse público. Porque quando a gente vai para a casa dos agricultores, a gente é muito bem recebido, né? E a gente tem essas atividades, como você estava falando. Que atividades são essas? Os mutirões. Então o projeto de extensão da feira, ela não acontece somente na quinta-feira aqui nesse espaço. Ele acontece sobretudo no sítio dos agricultores, na casa dos agricultores, que é o local que é realmente o laboratório em que a gente testa as coisas, em que a gente leva os nossos estudantes para lá para fazer mutirões. Aí é trabalho pesado mesmo, trabalho braçal, em que a gente leva esses estudantes e a partir disso a gente aprende com eles, aproxima da realidade deles. Então, quando eles voltam de lá, normalmente, Branquinho, eles voltam assim, entusiasmados, né, empolgados. E isso é importante, porque isso faz parte do processo de construção, né, do profissional, do cidadão e do humano dos nossos estudantes. Então a gente tem os mutirões, a gente tem a troca de sementes, né? A gente está vendo aqui, olha, sementes. Tem semente de soja orgânica, de algodão mocó, de milho crioulo, né, que é o milho da paixão. A gente faz essa troca de sementes aqui, que é uma troca simbólica de conhecimento, né? Então, quando você pega uma semente dessa e quer levar para casa, você vai saber qual que é a história dessa semente. Então, você não está levando somente história, somente uma semente. Você está levando também história, você está levando cultura, você está levando ancestralidade, patrimônio, né? Memória. Então, a gente tem essa memória, né? E a gente tem essa prática de fazer essas trocas de semente. A gente tem outra prática aqui também da feira, a cada R$10 que você compra, você ganha um cupomzinho, preenche o seu nome e o seu contato, deixa na caixinha, no final do mês tem um sorteio. Hoje, por coincidência ou não, é o sorteio da nossa cesta de produtos, né? E além das atividades que são inerentes ao projeto, a gente também tem a felicidade de ter agregado, fortalecido outros projetos, como é o das meninas do artesanato, né? Como é o do bazar de livros, que é em prol da causa animal. Tem o bazar de utensílios, né? Tem as plantas que estão sendo vendidas. Então, se você chega aqui quinta-feira de manhã, você vai ver a feira agroecológica, mas você não vai ver só a feira, você vai ver várias outras iniciativas que hoje também são projetos de extensão, e isso eu acho que é muito importante, que acontecem aqui na feira, promovendo esse espaço aqui, né? E fortalecendo ainda mais o nome do espaço, que é Central
Acadêmica Paulo Freire. Muito bem. Voltando um pouco aos estudantes, Simão, como você avalia e como tem sido a participação dos estudantes nesse processo, né, que integra ensino, pesquisa e extensão? Eu acho que é muito válido, é importante a participação dos estudantes, como a gente vem sempre ratificando isso, fortalecendo isso, porque a gente inclusive tem essa coisa da gente falar ensino, pesquisa e extensão na universidade, que é o tripé da universidade. Mas eu coloco invertido esse tripé. Esse tripé eu costumo dizer que é extensão, pesquisa e ensino. Eu vou tentar te explicar um pouquinho o porquê disso. É na extensão que a gente conhece a demanda da realidade, né, da sociedade, né, que a gente conhece quais são os desafios, quais são as dificuldades, quais são as potencialidades que tem Então, primeiro a gente tem que ir para a rua, a gente tem que ir para campo para conhecer isso daí. A partir desses projetos de extensão, a partir dessas demandas da sociedade, a gente propõe as nossas pesquisas que são alinhadas com tudo isso. Perfeitamente. Propondo essas pesquisas, desenvolvendo essas pesquisas, a gente leva toda essa experiência de vivência e de pesquisa para a sala de aula. Quem é que ganha? É o estudante. Quem é que ganha? É a sociedade. Quem é que ganha? Somos nós que estamos fazendo parte do processo de aprendizado. Porque nós, enquanto professores, enquanto docentes, a gente tem que entender que a gente está também nesse aprendizado. Com certeza. Né? Então, os estudantes, quando a gente apresenta para eles dessa forma e convida eles para vir para a feira, e faz eles entender que a feira não é só esse momento aqui de comercialização, eles entendem que a feira, né, o projeto, a agroecologia vai muito além disso daí, que ele pode se inserir, ele pode propor, inclusive, teve estudante aqui já de propor projetos, parcerias, aqui dentro mesmo da nossa feira. E eu acho que isso é importante, porque a partir disso daqui já saiu, por exemplo, TCCs defendidos, né? Saiu projetos, saiu eventos em parceria. Então acho que essa proposta de a gente colocar isso como um laboratório vivo chama o estudante, aproxima o estudante e faz um diferencial na formação da vida desses estudantes. Muito interessante. O clima aqui na feira é de muita animação, cores, aromas. As bancas estão cheias de frutas, né? Verduras, isso, hortaliças, produtos artesanais e até sementes crioulas para troca. Dona Marlene participa da feira e eu quero ouvir dela o que significa esse espaço, estar nesse espaço. Vou fazer algumas perguntas, tá certo, Dona Marlene? Tá certo. Dona Marlene, o que a Feira Agroecológica da UEPB representa para a senhora e para a sua família? Rapaz, o espaço de feira, ela representa primeiramente a autoestima, o reconhecimento da mulher, do trabalho da mulher, né? Que isso era um trabalho invisível. Né? Para a gente que está nesse espaço, enquanto mulher, enquanto mãe de família, enquanto agricultora, né? É muito importante, principalmente o envolvimento da família, e a gente está participando de espaços diferenciados. Né? Muito bem. Na sua visão, Dona Marlene, qual a diferença que o consumidor encontra nos alimentos produzidos de forma agroecológica? Primeiramente, é produzido com amor. Né? Primeiramente, é um produto que traz saúde, que traz vida, direto do campo para o consumidor. Né? A gente não tem atravessador, então essa é a importância que tem esses alimentos que são valorizados primeiramente por nós, que somos os produtores rurais, consumidores primeiramente, e o excedente é que a gente traz para esse espaço. Muito bem, Dona Marlene. Me diga outra coisa, como tem sido a experiência de comercializar seus produtos dentro da universidade? E estar em contato direto com estudantes, professores, técnicos administrativos? É uma experiência diferenciada. Diferente da gente tirar do campo e ir para uma feira, né, lá no nosso município. Aqui a gente está em contato com os estudantes, que muitas das vezes são filhos de agricultores, né, com os professores, que também muitos deles já vieram da agricultura, e a gente usa a nossa experiência, o nosso conhecimento, com o conhecimento também de quem está aqui, né? Então é uma troca de experiência entre nós que viemos do campo e quem está aqui na sala de aula e quem está dando aula também, né? Então, assim, é um aprendizado completo, é uma parceria. Muito interessante, Dona Marlene. Quais os maiores desafios que a senhora enfrenta para manter a produção e participar semanalmente da feira? Esse é um desafio grande, porque a gente, além desses espaços aqui, nós temos que estar na nossa plantação,
né? A mão de obra hoje está escassa, né? Nós estamos envelhecendo na agricultura e a gente não encontra mão de obra. Esse tempo que o clima está diferente, né? Também é uma grande dificuldade para a gente, porque agora nós tivemos boas chuvas, mas não juntou água lá na propriedade de muitos agricultores que estão na rede de feira. E as sementes de qualidade, porque tem muitas sementes que nós produzimos, mas tem muitas sementes que a gente tem que comprar ainda no mercado e trabalhar ela dentro do sistema agroecológico. Isso é uma dificuldade grande para a gente. Entendi. E do fundo do coração, dona Marlene, o que é que lhe dá mais orgulho em fazer parte dessa iniciativa aqui dentro da UEPB? Olha, eu tenho grande orgulho de estar aqui dentro, porque a gente tanto tem essa experiência com os alunos, né? Os alunos conhecem a nossa experiência no campo e eu estou muito orgulhosa de estar trazendo o meu produto diferenciado. É um produto diferenciado que traz saúde, que traz vida, não usa agrotóxicos e que está direto do campo para o consumidor aqui, né? E o que sobra, que a gente nem chama de sobra, o que não é vendido, a gente distribui também para as pessoas que estão aqui nesse espaço, né? Então é muito gratificante ser agricultora, familiar agroecológica e estar comercializando a nossa produção em espaço tão diferenciado. Muito obrigado, meus parabéns, dona Marlene. Eu estou impressionado com esta iniciativa. Agradeço demais por ter aprendido hoje com Vossa Senhoria. E é muito importante que você também esteja conosco, divulgando o nosso trabalho e esse trabalho da universidade junto, tá? Essa parceria. Muito obrigado, dona Marlene. De nada. Além dos agricultores, a feira também é um espaço de formação para estudantes da UEPB. Eu estou agora com o aluno extensionista Alisson, que faz parte do projeto, e vai nos contar sobre essas vivências acadêmicas. Bom dia, Alisson. Bom dia, Aldo, tudo bom? Me diga uma coisa, Alisson, o que motivou você a se engajar no projeto da Feira Agroecológica aqui na UEPB? Olha, o meu histórico com a feira, ele vem de longa data, tá? Foi quando eu entrei na universidade, lá no meados de 2021. E assim que eu cheguei na universidade, que eu conheci esse projeto de extensão, eu tive amor à primeira vista mesmo, né? É um ambiente que você pode notar bastante acolhedor, onde você encontra diversos projetos atuando junto, não só a feira. Você tem aqui um palco de cultura muito grande, você vê um fluxo de pessoas de diversas realidades também muito grande, e isso chamou muito a minha atenção e me fez querer fazer parte disso também, fazer parte desse movimento, desse processo. E estou atuando na feira engajado desde então. Maravilha, Alisson. Outra pergunta, de que forma a participação na feira tem contribuído para a sua formação acadêmica? Olha, como dito anteriormente, a feira tem um fluxo de pessoas muito grande, né? E esse fluxo atrai pessoas de diversas áreas, de diversas realidades. Você encontra aqui, por exemplo, professores a estudantes, encontra funcionários e público externo. Então tem uma gama, um fluxo de informação muito grande, que isso vai contribuir, por exemplo, na vida acadêmica, né? Com a questão de contatos com professores, contato com outras realidades, e a vida pessoal por ter essa ampla variedade de realidades, de histórias, de culturas, de vivências mesmo, né? Muito bem, Alisson. Quer dizer que esse contato com os agricultores e consumidores tem ampliado sua visão sobre sustentabilidade e cidadania? Você acha que sim? Evidentemente, né? Quando você entra em contato com os agricultores, que você vê que eles tiram seu sustento ali, tiram a sua vida baseado numa agricultura sustentável, com práticas agroecológicas que visam a saúde do solo, e vê que é viável, ao contrário do que muitos pregam que não é viável, mas quando você está em contato, você vê que é viável, isso dá uma motivação muito boa de que sim, dá para você unir sustentabilidade e cidadania, porque além de ser um produto orgânico, ser um produto que não agride tanto o meio ambiente, é um produto acessível, então ele consegue atingir esses dois pontos tranquilamente. Certo, Alisson. Qual o aprendizado que mais lhe marcou até agora, dentro dessa experiência? Olha, é difícil falar, são muitos aprendizados, viu? Muitos aprendizados, mas eu diria que o que mais vai me marcar pro resto da vida é que, sim, existe uma alternativa
ao modelo de agricultura que a gente vê sendo pregado, a agricultura mecanizada, com agrotóxico, com veneno, e você fazer parte de um ambiente que é um caminho oposto, que preza tanto pela saúde das pessoas, quanto pela saúde do solo, da natureza, pela diversidade de alimentos, e de forma acessível, já que aqui os agricultores eles não têm, por exemplo, um atravessador, é direto do produtor para o consumidor final. Isso dá esperança, sim, de que existe um modelo que saia do que é pregado, né, dessa agricultura predatória. Perfeito. Alisson, olha, muito obrigado por sua participação aqui no podcast. Prazer é Tá meu. certo? Nós torcemos que esse seu empenho seja gratificante para a sua vida profissional e acadêmica. Obrigado. Agora eu estou com a extensionista Rebeca, que também participa ativamente do projeto. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Seja muito bem-vinda Obrigada. ao podcast, né, o UEPB em Voz. Rebeca, o que mais te chamou a atenção quando começou a participar do projeto da Feira Agroecológica? Então, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a participar do projeto foi o fato que todos são uma família e que eu poderia também fazer parte dessa família. Então, para mim foi muito especial quando eles começaram a pedir ajuda, ou eu também pedi ajuda e me senti ajudada e ajudar eles. Então, eu acho que é um projeto que vai muito além do lucro. É um projeto também que tem muito sentimento envolvido, sabe? Maravilha. Rebeca, como essa experiência prática tem dialogado com a sua formação acadêmica? Eu sou graduanda de bacharelado em biologia e eu acho muito importante que a gente veja as coisas na teoria. E é isso que a gente faz muito em sala de aula. Mas na feira agroecológica, a gente vê muito as coisas também na prática. Muitos conceitos até que a gente não vê em sala de aula. Então, na feira agroecológica, eu pude ver mais sobre agroecologia, sobre conservação de solos, que é uma coisa que a gente não costuma ver. Então, eu acho que isso é o grande ponto da feira. A gente aprende muito e aprende muito na prática com os próprios agricultores. Muito bem. Você acredita que essa vivência na feira ajuda a fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade? Acredito, porque a feira agroecológica, eu sempre falo que ela é uma sala de aula ao aberto. Então, tanto os alunos de qualquer curso podem fazer parte e podem vir falar, mas também as pessoas que trabalham aqui, os professores. Então, tem muitos professores que vêm atrás da gente, professores como pedagogia, administração, e eles vêm perguntar, eu posso dar aula sobre isso? Então, eu acho que fortalece tanto a parte acadêmica do projeto, como também eu acho que fortalece a parte social, ambiental, porque é muito bom você vir na feira e falar com os agricultores sobre as vivências que eles têm, tanto no cultivo como não. Certo, Rebeca. Na sua opinião, qual é a principal contribuição da feira para os estudantes da UEPB? Eu acredito que a maior coisa que eu, como estudante, eu acho que outros estudantes também levam da feira, é o fato que a extensão, ela tem que ser uma coisa voltada à comunidade. Então, eu acho que a gente tem que pedir mais, impor mais que as extensões sejam voltadas às partes de comunidade, seja em escolas públicas, seja com agricultores, ou seja com qualquer ramo que não seja academicamente. Então, eu acho que é a grande coisa que eu vou levar da feira, que é participar de projetos que sejam mais inclusivos, tanto com a sociedade em geral, quanto com essas pessoas, por exemplo, agricultores. A gente vem aqui na feira e a gente leva conhecimento que vai muito além do lucro do projeto, sabe? Então, acho que isso é o grande ponto do nosso projeto. Perfeitamente. Rebeca, eu preciso lhe agradecer, né, por sua participação no UEPB em Voz. Da mesma forma, agradecer a Alisson, porque nós também aprendemos com vocês. Obrigada. Esses relatos, tanto da agricultora, dona Marlene Pereira, quanto dos extensionistas, mostram que a feira é um espaço de resistência, de geração de renda, de aprendizagem e de troca cultural. É realmente um lugar onde a agricultura familiar e a universidade caminham juntas. Voltando para o Sr. Simão, ouvimos agora os relatos da agricultora dona Marlene Pereira e dos extensionistas Alisson e Rebeca. Na sua visão, quais são as principais transformações
que a feira tem proporcionado para a comunidade e para os estudantes da UEPB? Olha, eu acho sim que a transformação maior, talvez, não seja nem tanto para as famílias agricultoras. Lógico que a gente enxerga a importância que tem a feira para as famílias, mas eu acho que a transformação maior tem sido para a própria comunidade acadêmica. Né? Como falei, isso daqui é uma ferramenta pedagógica, funciona dentro de um espaço acadêmico. Né? Ele precisa ser mais bem explorado, talvez, né? Para que tenha mais propostas de projetos, de parcerias, de colaborações, né? De ideias novas. Participar de uma feira é sentar, tomar um café, trocar ideia. A partir disso nascem os projetos, nascem as dissertações, as teses. Né? Então, eu acho que isso é uma aula, né? Muito interessante. Que quem dá essa aula para a gente são as famílias agricultoras, que vêm de suas casas, trazendo a produção que fazem nos seus sítios, da sua terra, os alimentos que eles colocam na sua mesa, eles trazem para cá. Então, a gente conseguindo enxergar isso, eu acho que tem uma transformação muito importante. Para os agricultores, para as famílias agricultoras, é também importante, por quê? Porque essa é mais uma feira que eles participam, não é a única, né? Como eu disse, eles são associados à Eco Borborema, em que eles participam também de outras feiras, mas todos eles, se você perguntar, eles vão mostrar que tem um diferencial. Eles conseguem perceber esse diferencial, que é a feira que acontece aqui na UEPB e a feira que acontece no IF, que são dentro desses espaços acadêmicos, instituições de ensino, em que para eles se sentem muito importantes e muito bem acolhidos aqui. E isso é importante a gente ouvir esse relato deles, né? Porque eles vêm trazer essa experiência, eles estão ali, ó, prontos para serem ouvidos. Né? Então, basta o quê? A gente parar para ouvi-los, né? Para escutá-los. Muito bem, professor. A gente nota que desde 2018 a feira cresceu bastante. Que resultados vocês já alcançaram até aqui e quais as metas para o próximo período do projeto? Olha, a gente cresceu bastante. Não talvez em número de famílias que participam da feira, porque eu acho que a gente teve essa preocupação desde o início de manter um número de famílias e de barracas que a gente pudesse trabalhar bem trabalhado com eles. E isso eu acho que é importante. Dos que começaram, acho que só tem Dona Marlene que ainda está, né? Alguns já foram, outros voltaram, né? Isso não é de vontade nossa, isso é devido à organização da própria Eco Borborema, que é eles quem determinam quem vem participar da feira, quem vai sair. E a gente simplesmente, quanto coordenação de projeto de extensão, a gente acata as decisões. Porque a gente tem que respeitar que esse coletivo tem autonomia, né? Então isso também é importante da gente entender. A gente entender essa relação de respeito, né, com as instituições. E a gente tem alcançado coisas importantes, como, por exemplo, a nossa feira ela tem uma resolução que ela foi aprovada no Consune. Ela foi aprovada no Consune em 2019, então ela tem uma resolução. Isso para a gente é um marco importante, porque ela institucionaliza mesmo a feira não somente como um projeto de extensão, mas como uma parceria, né, com a sociedade, em que essa parceria ela precisa ser regulamentada, ela precisa ser documentada. Então isso é importante. A gente tem alcançado objetivos, né, importantes, como eu falei para você, agregar outros, né, outras iniciativas, outros projetos de extensão. Essas iniciativas a gente sempre apoia de pensar, fala assim, olha, vamos transformar isso num projeto de extensão. É importante a gente referendar isso daqui que está sendo praticado já há tempo como um projeto de extensão. Então a gente tem essa preocupação de dar esse apoio. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com a feira que acontece hoje no IF, né? A feira do IF, ela aconteceu que uma professora de lá do IF visitava sempre aqui. E um dia ela deu um estalo nela, ela falou assim, será que a gente consegue fazer uma feira lá no IF? Eu falei assim, eu acho que é perfeitamente possível. E aí o que ela fez? Ela pediu o nosso apoio, a gente apoiou. A gente enquanto projeto de extensão, enquanto Eco Borborema. A gente foi, apoiou,
fez todo o planejamento com eles também, e hoje eles funcionam lá, né? Dentro de um espaço também que é muito importante. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente alcançou, que talvez pareça pequeno, mas pra gente é importante, e a gente tem muitas coisas ainda para alcançar também, né? A gente tem aí, não sei se metas ou objetivos, mas a gente tem talvez assim pretensões, né, de que as coisas possam funcionar um pouco mais nesse sentido de agregar mais, né, o multidisciplinar, o multicultural que é uma feira funcionando dentro da universidade. Perfeito, professor. É muito importante essas interlocuções e essas parcerias institucionais, né? Agora, para quem quiser conhecer ou participar da feira, como pode acompanhar as atividades? Bom, a gente tem um Instagram da feira, né? Tá aqui, esse é o Instagram, Feira Agroecológica UEPB. Aqui nesse Instagram é um Instagram para divulgar justamente essas atividades, entender um pouquinho do projeto, da concepção e do funcionamento do projeto. Mas quem quiser participar da feira, não tem outro jeito. É chegar, participar, conversar, propor, né? Porque como a gente tem aqui, ó, é trocar, discutir, saborear, tocar. Então aqui é um espaço para muitas coisas, né? Então é chegar, aproximar para a gente poder trocar ideia, conversar e estabelecer novos caminhos. Perfeito, professor. Professor, nós agradecemos aqui a entrevista, agradecemos à agricultora Marlene Pereira e aos estudantes Alisson e Rebeca, que compartilharam suas experiências aqui na feira. Nosso agradecimento especial também aos parceiros do podcast, né, Oshi Music, a Caderzil, a Metal Zone Instrumentos e Galim Galeto. Esse foi o UEPB em Voz, gravado diretamente da Feira Agroecológica da UEPB, transmitido ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram pela primeira vez. E aqui nós estabelecemos mais um diálogo sobre extensão e ciência. Até o próximo episódio, sigam nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal e fiquem por dentro das próximas entrevistas. Até breve. Até, agradeço.